Visão geral, tintas em pó. As tintas em pó têm algumas características interessantes. É uma ciência, é um produto relativamente novo. Quando a gente fala da indústria química, né, muita coisa realmente vem do passado. O que acontece realmente é que houve uma grande troca, uma grande substituição que começou na década de 70 das tintas líquidas pelas tintas em pó. É um processo já hoje bastante difundido, quer dizer, entre 70 e 90 teve um grande crescimento, de 90 até hoje realmente há um crescimento mais moderado, algo que a gente chama já de uma certa maturação do mercado, porém os índices de crescimento das tintas em pó são superiores ao crescimento de tintas líquidas, né? Em 2004, segundo os dados da Abrafat, 30 mil toneladas no mercado brasileiro. O mercado brasileiro que é dominado por sistemas híbridos, né? Conforme a gente vai ver um pouco mais para frente. Aí vale a pena falar, por que a gente falou tudo isso de resina, dar uma visão geral dessas resinas e falar um pouco das aplicações também, né? Por quê? Por que o mercado migrou? Por que sempre que possível o engenheiro deve pensar num processo de aplicação usando tintas em pó? Por quê? Porque ele é ambientalmente mais amigável. Você não tem um meio, você não tem necessidade de utilizar solvente. Você vê nem na fabricação, nem na aplicação. Quando se fala tinta em pó, até observação, é bem importante dizer, né? Não tem nada a ver com pó xadrez, nada a ver com materiais que você encontra em casas de construção. É outro bicho, são produtos fabricados aqui, né, por indústrias fabricantes de tintas em pó, e normalmente são para aplicações industriais, né? Você não encontra esse tipo de tinta normalmente em prateleiras, né? Mas sim, sempre para aplicações industriais, de revestimento, né? São observações, mas eu acho que são pertinentes também, né? Tem muita coisa estranha, tinta em pó, mas não é isso. Tinta em pó é esse bicho que vocês estão vendo aqui hoje, né? Então, isentos de solventes, isso traz várias vantagens, tá? Numa indústria de aplicação, uma indústria de transformação que usa processos de pintura, há uma série de questões envolvidas, né? A questão ocupacional, então o solvente é um material que pode ser nocivo à saúde, e você tem, então, uma série de equipamentos adicionais, EPIs, equipamentos de proteção individual necessários e adicionais até em relação ou quando se usa uma tinta líquida à base solvente. Até abrindo como comentário, realmente a tinta base água é outra opção, é uma vantagem, uma tendência de mercado também. Só que estamos falando de bichos diferentes. Por quê? Porque num processo de aplicação líquida, base solvente ou base d'água, o que você efetivamente não consegue aplicar no substrato, ele desce. É o que a gente chama do overspray, né? Fica lá e depois é coletado por algum sistema. No caso de tinta líquida, base solvente ou base d'água, ele é coletado por um lençol de água, alguma coisa assim. E aquela tinta morreu. A ideia é coagular aquela tinta e levar para um processo de destinação final, reprocesso, assim, onde possível, né? No caso da tinta em pó é bem diferente, porque você coleta todo esse pó e reaplica. A transferência, a eficiência de transferência é muito superior, né? Se você considerar um processo de pintura normal, pistola, como a gente encontra, por exemplo, em oficinas e tudo mais, não passa de 25%. Aqui nós estamos falando de um processo de 95% para cima. Então, realmente, a diferença é muito grande. Economicamente, é muito viável. Obviamente que a instalação ela requer um investimento inicial um pouco maior, para ter esse sistema de coleta e tudo mais, mas, ambientalmente, é melhor, porque você não tem que queimar os gases oriundos dos solventes que são retirados durante o processo, porque o solvente é só um meio de transferir a resina, pigmentos, aditivos, né, para o substrato. Depois ele tem que ir embora de algum jeito. Quando cura, ele vai embora. Aí você tem que queimar, você tem que tratar. Aqui é isento. E para os funcionários, ambientalmente também, ocupacionalmente mais correto, e por aí vai. E usados em diferentes substratos, metal, cerâmica, tudo mais. Daí vem o papel, que nós falamos da resina e chegando na tinta, né? Componentes, conforme a gente falou, resinas, pigmentos, endurecedores, ou também chamados dos agentes de reticulação, que a gente vai ver um pouco mais para frente, cargas e aditivos. Então, lá atrás a gente viu as resinas, você tem o processo de fabricação, e ela tem aqueles grupos, conforme a gente viu, as hidroxilas, as carboxilas, disponíveis pela reação do ácido com glicol. Então está lá. Aqueles grupos são grupos reativos. Eles querem entrar na reação com esse tipo de material de reticulação que a gente vai ver mais para frente. E é assim que se forma o filme. Aqui, mostrando uma curva de flow e de cura, a reologia, né? Aqui já de uma tinta, produto acabado, vem aqui a viscosidade, dada em Poase, e a temperatura. Então, a tinta
como está no estado sólido, enfim, nas partículas, está aqui, viscosidade tendendo ao infinito. Depois você tem o processo, quando você vai fornecendo, vai oferecendo temperatura para o sistema, normalmente numa chapa metálica, tudo mais, ela vai fundindo, entra no estádio de flow, onde você consegue recobrir, e depois você tem a temperatura de cura e, obviamente, a formação do filme, novamente viscosidade infinita. Só que é geralmente como um filme contínuo, não mais aquelas partículas pó. Elas se fundiram e criaram um filme contínuo. E compromissos, quer dizer, o que um produto tem que ter? Reatividade, alastramento e estabilidade. É um compromisso para o material estar em boas condições de aplicação no mercado. Quer dizer, ele tem que ser reativo, porque ele tem que formar o filme quando você aplica e coloca na estufa. Ele tem que, por outro lado, não ser tão reativo a tempo de você conseguir aplicar, colocar na estufa e aquele ponto de flow, de melt, realmente ocorrer e dar tempo de você gerar um acabamento de bom nível, não muito encascado, que seja vantajoso em relação a outros processos. E estabilidade. Também tem que ter um TG uma TG de forma a você poder armazená-lo de uma forma razoável, né? Não pode ser imagina uma tinta que você tem um TG de 25 graus, a temperatura ambiente ela vai começar a não ficar mais utilizável, né? Como observação, hoje, praticamente, a maior parte mesmo da linha branca, quando você pega geladeiras, fogões, móveis de escritório, são todos pintados já com tinta em pó. E é difícil, né? Quando se fala aí os compromissos, é difícil conseguir os três ao mesmo tempo, em altos níveis, né? Esse é o grande desafio dos fabricantes, né? Trabalhar de uma fórmula que possa ter o melhor compromisso de aplicação. Vamos lá. A gente mostrou lá atrás, então, o processo de fabricação da resina. Agora, processo de fabricação da tinta em pó. Esquema, novamente, um esquema mais de demonstração. Tá? É aquilo que a gente falou, né? A ideia é dar uma visão geral de todo o processo. Quer dizer, vimos lá a fabricação da resina, e a resina agora aqui se torna um dos componentes. Aquelas partículas finas, 6, 5, 3 milímetros, são adicionadas num dos silos aqui, junto a outros, por exemplo, pigmentos. Pigmento é o que vai dar a cor à tinta final. Pigmentos que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Pigmento branco, mais comum, dióxido de titânio. Outros pigmentos. Aqui vale ressaltar também, para quem está se formando, né, o papel crescente dos pigmentos orgânicos de substituição aos pigmentos com metais pesados. Vocês vão se deparar com isso, sem dúvida, se já não estão lendo realmente artigos a respeito. Há uma grande tendência de eliminação de pigmentos com metais pesados. E aqui também não é diferente, a ideia realmente é eliminar todo tipo de metal pesado das formulações por compostos orgânicos, que não apresentem o mesmo risco à saúde. Depois nós temos as cargas, que são colocadas também, né, cargas que têm funções de baratear o sistema e ao mesmo tempo preencher, gerar uma estrutura mais robusta também na tinta. Aditivos e o endurecedor, no caso aqui aditivos e o agente de cura, de reticulação que a gente vai ver mais para frente. Tudo isso aqui é colocado num pré-misturador. Então, aqui acho que já cabe mais um toquezinho aqui, pré-mistura. Então, essa etapa, homogeneização adequada, ainda uma homogeneização física acontecendo aqui. E a temperatura ambiente. Daí nós vamos para esse sistema aqui, que é o sistema de extrusão. Esse aqui é um sistema mecânico, baseado numa rosca sem fim, ou rosca dupla, depende do tipo de equipamento, onde efetivamente a temperatura é controlada em estágios, tem mais de um estágio de temperatura, e você tem a fusão. Pode chegar a 100 graus, esse tipo, em torno de 100 graus aqui, e você tem então essa matriz polimérica oferecida pela resina reagindo, ou entrando em contato, melhor dizendo, com os demais elementos da tinta. Então, formando esse composto bastante homogêneo que precisa ser, para você garantir depois o processo. Depois da extrusora, então está aí a extrusão, a etapa.